Orlando, você sempre trabalhou com vinhos? Não. A minha família sempre trabalhou com engenharia, trabalhava muito com obras de saneamento, estradas, e eu jurei que não ia fazer isso, porque via meu pai de noite sem dormir, porque o Estado não pagava. Então eu me formei em administração, jurei que não ia mexer com isso e acabei tendo uma empresa de engenharia. Então, aí depois... graças ao Itamar Franco, que deu um cano generalizado nas empresas de Minas Gerais, eu jurei que ia parar. E realmente parei, peguei um restinho do dinheiro que sobrou e me associei com o Rodrigo Fonseca, que era da minha turma. Nós tínhamos uma turma de degustação de vinho lá em Belo Horizonte. O Rodrigo tinha, como tem até hoje no restaurante dele, o Tastevan, talvez a melhor adega dos restaurantes do Brasil. E aí a gente conversando, falei, por que a gente não importa? Uma boa, estou com um dinheirinho aí, vamos pensar. Aí o próximo passo foi, de onde? E aí que eu acho que foi a grande sacada que nós tivemos, que foi, não vamos importar mais um português, mais um francês ou um italiano, vamos trazer da Nova Zelândia, que ninguém trazia no Brasil. Na mesma época, a Expand resolveu trazer também. Só isso que foi que ano? Isso foi em 1989. Não, 99, desculpe. Exatamente, fizemos 25 anos agora. E a Expand não foi lá, eu e o Rodrigo fomos. E por isso a Expand escolheu errado. A Expand trouxe Merlot, Cabernet, Chardonnay, apesar que a Jancis Robinson diz que os Chardonnay da Nova Zelândia são muito melhores que os Sauvignon Blanc, e eu concordo com ela. E nós não, nós visitamos a Nova Zelândia toda e optamos na época por trazer Pinot Noir e Sauvignon Blanc, que era o que o mundo queria. Sim. E isso nos tornou conhecidos no Brasil inteiro e facilitou muito os próximos passos, que foram Chile e França, como 99% das importadoras brasileiras, o nosso maior volume é de Chile. Sim. E a nossa maior lista de produtores é da França. Dos 101 que nós temos, 49, se não me engano, são vinícolas francesas. Mas começou com o Chile também? O Chile foi uns 2 anos depois. Quando a gente notou que o vinho da Nova Zelândia é um vinho muito caro. As pessoas acham que é por causa de transporte. Não é por causa de transporte. Ele é caro na origem. Eles não produzem vinho barato. Eu tive lá e você vai num restaurante, muitas vezes lá na Nova Zelândia, você compra um vinho italiano mais barato do que o neozelandês. Sim, o vinho neozelandês é caro. Agora, você falou que você fazia degustações, foi tudo antes. A paixão pelo vinho já existia, então? Já existia. E a gente tinha um grupo de degustação que a gente se encontrava uma vez por mês. E já tomavam grandes vinhos, né? Naquela época era muito melhor tomar grandes vinhos. Eu me lembro. Muito mais barato. O Rodrigo, que era meu sócio, e um amigo nosso, o Roberto, nós juntamos um dinheiro, cada um entrou com $1.100, nós compramos um assortiment do Romanée Conti. Meu Deus. 1989. Que maravilha. Que beleza. Vinha um Romanée, 3 Latache, coisa. 2 Saint Vivant. Eu me lembro de comprar Lafite Rothschild a $100 a garrafa. Que coisa. Vega Sicília. Eu lembro também disso. Mouton Rothschild de 100 euros. Os vinhos subiram muito de preço e, além de, naturalmente, a carga tributária ter aumentado, mas subiu na origem.
Eu acho que talvez por causa da entrada da China. Eu vou te dizer o seguinte, um dos grandes vinhos que nós importamos, que é o Châteauneuf du Pape, o Clos de Pape, o Clos de Pape hoje custa, nós começamos a importar há 19 anos atrás. Ele hoje custa em euros, na origem, 4 vezes mais do que ele custava na época. Eu perguntei isso porque eu acho que é um pouco consenso, assim, quando a gente fala da Premium, os vinhos são muito bem escolhidos, né? Eu acho que você sabe disso. Os vinhos são bem escolhidos. Sim, nós temos vamos dizer, uma profissão de fé, que é comprar vinhos normalmente de pequenas empresas, agricultores que tenham uma paixão pela sua terra e que produzam vinho com paixão, com respeito ao terroir, com respeito às tradições, né? Então, isso faz com que o nosso vinho, eu acho que realmente os vinhos da Premium em geral são vinhos diferenciados. E a dificuldade do mercado, eu sempre digo que no Brasil se toma pouco vinho. Sim. E entre esses que tomam vinho, muito poucos sabem o que estão bebendo, né? E você tem esses vinhos bem escolhidos. Qual que é a dificuldade de colocar esse vinho bem escolhido para o cara que não conhece muito bem? Para o cara que bebe rótulo. Exatamente. É difícil. É um trabalho que para isso você tem que ter uma equipe muito bem treinada, que goste do que faz, para poder convencer as pessoas a experimentarem um vinho diferente. Sim. Às vezes você tem um vinho anos na sua lista e ninguém... Aí, por exemplo, nós temos um produtor da França, da região de Jurançon, que está na nossa carta há uns 15 anos e nunca vendeu. Até que 2 restaurantes no Rio, o Otec e o La Salle, os dois descobriram esse vinho. E hoje, quando chega, eles já reservam. Me reserva, quando é que vem o próximo container? Não, me reserva tantas, se quiser eu pago. Eu falei, não precisa pagar não, mas deixa separado para mim. Então, quando as pessoas descobrem, é uma surpresa para elas super agradável e para nós mais agradável ainda. Porque vocês descobriram antes, né? E quem descobriu isso? É você com mais... Eu e o Rodrigo sempre viajamos muito, né? Fomos a muitas feiras. Hoje eu tenho uma preguiça grande de feiras. Prefiro mais fazer visitas a regiões. Então, ano passado eu fui a Vinícola, ele tinha muitos anos que eu não ia, mas eu fui com um foco muito determinado. Nós tínhamos parado de trabalhar com o antigo produtor de Barolo que nós tínhamos, então eu fui para experimentar Barolos e depois fui à região e fui para degustar vinhos da região do Etna, que para mim hoje faz alguns dos melhores vinhos da Itália, né? Então eu vou hoje para feiras com muito foco, e eu prefiro feiras pequenas, com feiras mais focadas mesmo, às vezes uma feira de orgânicos, uma feira de vinhos do sul da França. Especificamente a minha ideia era a Etna. E por acaso o vinho do Etna que a gente está trazendo, eu conheci nos Andes. Eu estava visitando a Falernia, que é um vinho que nós trazemos do Chile, e o enólogo consultor deles é produtor de vinhos na região do Etna. É um jovem, né, chama-se Monteleone, a vinícola, e ele e a mulher deles começaram a vinícola em 2017. No Gambero Rosso desse ano, eles ganharam a 4 Tre Bicchieri. Desde 2017 até agora já tiveram 4 Tre Bicchieri. Eles produzem 5 vinhos com 4 vinhos diferentes. Esse ano eles ganharam com um Etna Bianco, que é o vinho mais barato que eles têm e que teve Tre Bicchieri do Gambero Rosso. Isso atribui ao que? Ao solo vulcânico? Tem muita gente que tem solo vulcânico lá, né? Então aí você tem que ter todo um casamento mas a coisa da mineralidade dos vinhos do Etna, com certeza é devido ao tipo de solo que eles têm, né? Mas você tem que ter gente que saiba como fazer o vinho e gente que
ou tenha uma terra muito adequada ou saiba comprar. Eles, por exemplo, compraram vinhedos muito antigos. A propriedade são algumas parcelas, mas você tem lá vinhedos de 100 anos. Então, eram vinhedos já antigos que eles compraram e fizeram um trabalho no vinhedo para poder obter o que eles estão obtendo hoje. E isso está acontecendo muito. Portugal Sim. também, quer dizer, hoje, eu sou particularmente fã da região do Dão. No Dão, hoje, a maioria dos produtores, como está acontecendo também no Douro, as pessoas estão procurando as vinhas velhas e procurando fazer um trabalho de recuperação dessas vinhas. Eu vejo, no âmbito mundial, assim, um movimento de colocar o álcool como se fez com o cigarro um tempo atrás. E o vinho está no meio desse balaio aí, né? Sim. De aumento de impostos e de cada vez incentivar menos o consumo de álcool, como aconteceu com o cigarro. O vinho está bem longe de ser o cigarro, né? Nossa! O vinho, é lógico que o vinho em exagero, em quantidades exageradas, faz mal como qualquer outro álcool, mas o vinho tomado em quantidades adequadas, na refeição, como é tradição na Itália, na França, na Espanha, Portugal, na Argentina, eu acho que ele é um fator de melhoria na saúde, não de fazer mal para a saúde, né? Mas nas quantidades adequadas. Também tem a questão do cara, quanto mais ele conhece vinho, ele quer mais a qualidade do que a quantidade, né? Beber melhor e menos. Né? Será que é isso que está acontecendo, que está ano a ano, aí, nos últimos tempos, dando uma caída no consumo mundial de vinho? Será isso? Porque teve um aumento específico naquele tempo da pandemia, né? Mas está havendo uma queda, né? Esse ano teve queda novamente. Sim, teve. E alguns países tiveram quedas. O Chile teve uma queda na exportação de 25%. A situação no Chile, alguns estão estocados até a alma. E chega uma hora que você precisa de tirar o vinho dos tanques para poder engarrafar a safra, para poder fazer a safra seguinte. Então você tem que engarrafar. Garrafa subiu de preço terrivelmente durante a pandemia, né? E isso afeta os vinhos mais baratos. O custo de uma garrafa num Mouton Rothschild não é o mesmo do custo de uma garrafa de um reservado chileno, né? O percentual é muito mais alto. Então, isso afetou mais os vinhos mais baratos. Tinha empresa no Brasil que antes da pandemia estava trazendo vinhos da Espanha de 70 centavos de euro. Sim. Eu imagino que hoje não consiga mais por causa do aumento do custo dessas coisas, chamada parte seca, né? Garrafa, caixa. Sim, sim. Tem vários produtores na Europa deixando de colocar cápsula para baratear. Os franceses dizem que isso é uma vingança porque os produtores de cápsula durante a pandemia abusaram dos preços. Então eles agora resolveram não usar mais cápsula. Mas realmente é um item pesado, com tudo de parte seca, não é? Agora, a gente já tem muito imposto, né? O que acontece se aumentar ainda mais o imposto por essa questão de álcool? Nós vamos ter mais contrabando. Hoje, em alguns lugares do Brasil, você tem uma predominância do contrabando e da falsificação de vinho enorme, principalmente de vinhos argentinos. Não adianta, na hora que se aperta demais, sai no meio dos dedos. O governo deixa de arrecadar porque exagera na dose. Você enxerga uma tendência de aumento de valor dos vinhos de qualidade, vamos dizer assim, a partir de um reserva, uma coisa assim? Ou com essa pressão também da diminuição do consumo, pode haver um novo reequilíbrio, baixar um pouco os preços? O que você acha?
Os países muito ricos, né, ou que têm uma classe média para cima muito rica, como você tem na Rússia, na China, mesmo nos países árabes que dizem não beber, esses países é que nos últimos anos forçaram o preço de Borgonha, de grandes Bordeaux, lá para cima, né? Agora, esse ano, na venda Amprimère, na França, já houve uma queda superior a 30% no preço dos vinhos da safra. E não é que a safra fosse ruim, não, a safra era boa. Na realidade, isso é o reflexo já dessa diminuição do consumo desses vinhos muito caros. Agora, a produção desses vinhos é muito pequena. Quando tem gente com dinheiro demandando isso, ainda vai vender. Ainda vai vender. Então, eu vou te dizer, um Chablis de boa qualidade você comprava na origem, há 6 anos atrás, por 5,5, 6 euros a garrafa. Hoje é 12. Cada vez que nós tivemos episódios de geada ou granizo em Chablis, eles subiram o preço. Como esse ano. Eles testaram o mercado absorveu, não baixaram. Na próxima eles subiram de novo. Esse ano teve também, né? Esse ano teve. Esse ano a gente não sabe os reflexos, mas teve gente que perdeu quase 100% da... E você acha que essa questão dessa luta contra o álcool e tudo mais pode levar os vinhos a um valor mais baixo na origem? Esses vinhos muito caros, não. Agora, você tem uma grande produção de vinho hoje na Austrália, no Chile, na Espanha, né, de vinhos baratos, que esses podem ser mais afetados. E uma coisa que eu digo sempre que está afetando muito tem muita gente agora que está com medo da cannabis, mas eu por enquanto estou com medo mesmo dos drinks, porque para um dono de restaurante é muito melhor vender um drink do que uma garrafa de vinho. Ele com 5, 6, 7 reais, ele faz um drink que ele vende por 40. Pois é. E o vinho que ele compra por 50, ele vende por 100. Então, a margem, o que eu acho que diferencia tudo é o dono do restaurante pensar que a pessoa que está tomando vinho, em geral, vai comer comida melhor, vai gastar mais dinheiro em comida. E em comida ele ganha mais dinheiro do que em bebida. Mas aí também entra a força dos grandes produtores de destilados, né? Sim. Que são concentrados em poucos grupos com muito dinheiro. Muito dinheiro. Diferente do vinho, que ele é um mercado pulverizado. Muito. Né? Agora, ainda nesse assunto do preço dos vinhos, sempre tem essa questão, muitos importadores reclamam que tem uma questão nos restaurantes que você tem que pagar um enxoval e tudo mais. Sim. Como é que é isso? Esse é um péssimo hábito que aqui em São Paulo, principalmente, é muito disseminado. Principalmente nesse momento em que, se você for reparar, grupos financeiros estão assumindo o controle de restaurantes ou de cadeias de restaurantes, ou assumindo em separado e criando uma cadeia. E esses grupos têm uma visão de curto prazo, eles não têm o acionista quer dinheiro, então eles querem receber esse dinheiro para montar, quem quer vender o vinho. Na hora que eu pago para estar numa carta de vinho, eu escolho o vinho que eu vou botar. Não o que é mais adequado para o restaurante, mas aquele onde eu tenho a maior rentabilidade, onde eu tenho compromisso com o produtor lá fora de vender quantidades, não é? Então, você tem aqui em São Paulo essa coisa terrível de que, às vezes, a carta de vinho de um restaurante japonês, italiano, francês, da pizzaria, é a mesma carta de vinho. Sim. Né? Então, as pessoas acabam, aqueles que entendem de vinho, eles acabam levando o seu vinho, porque outro dia eu fui a uma pizzaria aqui em São Paulo, pedi um Chianti que, meu Deus, aquilo não era Chianti. Então, isso é ruim. Esse é um dos grandes problemas que nós temos, e
como vários importadores aceitam essa pressão para pagar para entrar na carta, os donos de restaurantes se sentem à vontade de pedir e muitas vezes ser bem sucedido. Agora você tem donos de restaurante que têm uma noção exata de que o vinho bem escolhido atrai o cliente, e o cliente que toma um bom vinho normalmente gasta mais com comida de nível. E ele não vai querer levar o vinho dele de casa, né? Sim. Que na verdade, isso muita gente fala de taxa de rua, mas isso é super justo, né? Sem dúvida. Que nem você levar comida, o restaurante não vai... O cara tem lá taças, tem sommelier, claro, tem o estoque de vinho dele. Se ele não cobrar rolha, ele... Ele deixa de faturar também. Sim, né? pois é. Ele deixa de faturar. Se ele não vender o vinho dele... O composto dele é comida mais bebida. Sim. Né? Claro, é o negócio dele. Você vai levar comida no lugar que você vai no restaurante, não, é a mesma coisa, é igual. Agora, é um mundo complicado esse que a gente gosta, né? Porque o produtor de vinho diz que para ele ganhar dinheiro precisa de gerações, né? O importador tem que brigar com o imposto, tem que brigar com a caixinha nos lugares e tudo mais, né? E agora a gente ainda briga com essa questão de demonizarem o álcool como se fosse o cigarro. Eu também concordo com você que o álcool em excesso é uma droga terrível, né? Sim. Então é um mundo difícil, né? Sem dúvida. Eu acho que além disso, nós ainda enfrentamos outras barreiras, como nós estamos enfrentando esse ano aí, as greves do Ministério da Agricultura, da Receita Federal. Você, às vezes, uma carga que você desembaraçava em 2, 3 dias, você está gastando um mês. Nós, como trazemos o vinho em contêiner refrigerado, mesmo os vinhos que nós trazemos do Chile e da Argentina, vêm em caminhão refrigerado. Chega no entreposto aduaneiro, enquanto estão aguardando a liberação, nós colocamos em área refrigerada. Tudo isso tem um custo altíssimo. E quando você, em vez de gastar 3, 4 dias, você gasta um mês, isso está embutido no preço do vinho. E além de tudo, o seguinte, para o governo, para todos os efeitos, isso é custo do vinho e os impostos incidem sobre isso. Então, virou uma coisa... Os custos vão subindo de uma maneira maluca. Os fretes subiram. Pra você ter uma ideia, o frete de um caminhão refrigerado do Chile para cá, há um ano atrás era 21 mil reais. Hoje, 35 eu paguei esse mês. Tá? 30 putz, é uma coisa. E o contrabando, mestre? Como que está hoje? O contrabando, a gente, o contrabando, principalmente da Argentina, ele tem duas fontes de ganho. Um é vender aqui dentro sem pagar imposto, tá? E o outro é o ganho financeiro, quando ele transforma o dinheiro lá na Argentina, no momento em que ele volta, ele transforma pelo blue, que hoje eu não sei como é que está nessa nova situação. Não tem mais. Era 3 vezes mais. Então, quando eu pagava o meu fornecedor lá 40 mil dólares, ele recebia pelo câmbio oficial. Sim. Quando o contrabandista leva o dinheiro para lá, ele transforma 40 mil dólares em 3 vezes mais dinheiro. Então, o contrabandista, quando ele pagava o produtor. Ele chegava lá, transformava o dinheiro que ele trazia. Não. Ele pagava ao produtor em pesos. Ele transformava e pagava ao produtor em pesos. Então, era um negócio fantástico. Eu não sei como é que está essa proporção agora A Argentina tinha 15 ou 16 câmbios diferentes, hoje eu não sei quantos. Não, agora acho que unificou, parece. Mas tem uma questão também de algumas marcas, né? A gente sabe que o brasileiro resolveu achar que vinho é uísque, então ele tem uma marca favorita e ele compra aquela marca. Algumas marcas a gente já ouviu falar até em falsificação, né? Eles Sim, tem uma garrafa, colocam qualquer vinho lá dentro e vende. Tem muita falsificação. Dá um negócio por metade do preço, que não vale nem 10%. Né? Agora, é mais legal do que a construtora? Valeu a pena? Ah, sem dúvida. O Didu tem um dito que ele cita sempre, que é a indústria, quando a gente está num lugar muito bom,
degustando vinhos, mesmo trabalhando, né? Ele fala, a indústria dos parafusos não nos dá esse tipo de prazer, né? Então... Mas quais foram os melhores momentos que você diria assim, desses 25 anos da Premium? É difícil. Mas normalmente as viagens, não é, sempre dão um prazer enorme. Principalmente, como eu disse, o tipo de produtor que a gente lida são pequenos produtores, são agricultores, não é? Você estar lá com eles e experimentar ali aquela comida deles do dia a dia, tomando vinho, conversando, em lugares muitas vezes belíssimos, né? Isso é um prazer sem tamanho, né? E você tem vinhos de quantas regiões? Hoje nós trazemos vinho de 10 países diferentes. 10 países? De 101 produtores diferentes. 101 produtores? E ainda imagina crescer? Olha, eu imagino que sim, tá? Mas talvez dentro dos mesmos países. Alguém me perguntou essa semana isso, quem foi? Eu falei, olha, o vinho que hoje eu sonharia, que eu sonho de trazer, e preciso de ir lá para poder conhecer, mas eu já sei que não vai vender muito, é vinho da Ilha da Madeira. Eu sou louco para trazer alguma coisa de lá, talvez algum país do leste europeu, né? Teve uma época que eu tive estudando vinhos do Líbano, também que tem vinhos muito interessantes. Então tem sempre alguma coisa para se trazer, né? O último que nós agregamos foi a Grécia, e que todo mundo difícil de vender, mas vende, né? Vende. Tem que ter um trabalho, demanda investimento em abrir garrafa, né? E mostrar para os sommeliers, para os donos de restaurante, para o público em geral, né? Há uns 4 anos atrás a gente resolveu trazer Jerez. Jerez não vende. Vende. Trabalho é que vende. Você tem um perfil de importadora, né? Que o já iniciado gosta dos vinhos. Então, vende os vinhos que algumas importadoras não venderiam. Sim, sim. O foco principal da Premium são os restaurantes? Sim. Tanto que nós fizemos uma opção por não ter loja própria, quer dizer, nós vendemos para consumidor final, via contato telefônico, WhatsApp, visita aos nossos escritórios em Belo Horizonte, São Paulo, porque eu não quero competir com o meu cliente. O meu cliente é lojista e dono de restaurante. Se eu começo a vender diretamente para o consumidor final, eu vou prejudicar o meu cliente. Agora, alguns vinhos mais caros, e foi a razão que nós começamos a vender para consumidor final, as lojas e os restaurantes não compram mais hoje em dia. E aqui você também tem muita dificuldade para vender, porque o Brasil é o único país do mundo que permite que o seu cidadão viaje para o exterior e venha com uma mala com 16 garrafas. O casal viaja, vem com 32 e ainda pode comprar na free shop. Não é? Então, está limitado a $1.000, mas não é bem uma realidade isso. A gente sabe que não é. Raras vezes as pessoas são pegas. Eu conheço gente que fala, me pegaram na última viagem, mas eu já fiz 10. Então, na hora que eu ratei o custo dos impostos que eu paguei pelas 10 viagens, isso não custa nada, não é? Então, vinho caro é muito difícil de vender. Eu tenho notado nos restaurantes, principalmente pós-pandemia, que houve uma baixa do valor. As cartas ficaram mais comprimidas, assim, em termos de preços, né? Limitados a preços mais baixos, né? Sim. Você observa isso? Sim, sem dúvida. Essa explicação, o que é? Por falta de saída mesmo? Eu acho que a classe classe média brasileira está muito apertada. A realidade é essa. Ela e quem tem muito dinheiro
é o que eu estou dizendo, traz lá de fora, leva para o restaurante e paga a rolha. Sim. Né? Enquanto o governo brasileiro continuar deixando essa entrada, quer dizer, vê se um cidadão de um país europeu vai ter uma mala de carregar vinho igual o brasileiro tem. Não tem. Na França você entra com 2 garrafas. Então, mas tem uma oferta boa lá, boa e barata também. Mas o Brasil é o único país do mundo que permite isso. Isso é um absurdo. É muita garrafa. O Brasil tem essas coisas que... Essa semana apareceu várias vezes essa frase aí: se você vê um jabuti em cima de uma árvore, não mexe não, porque alguém botou lá. Não é? O jabuti não sobe em árvore. Então, essa coisa das 16 garrafas, não sei quem botou isso lá. Não é? Mas não interessa a ninguém, não interessa ao produtor nacional, não interessa ao importador, não interessa ao consumidor em geral, porque o consumidor que não viaja para o exterior, para ele isso não traz benefício nenhum, diminui a oferta de vinhos no mercado aqui, porque eu já desisti, alguns vinhos que eu importava de produtores que nós trazemos, alguns vinhos mais top, eu desisti de importar, porque trago os da linha um pouco mais baixa, eu trago pouquíssimo dos mais caros, e você tem um problema. Não, vou trazer 3 caixas de vinho, tá, mas para trazer as 3 caixas de vinho, você tem que tirar 2 garrafas lá fora para fazer análise, e mais 2 aqui. Então você paga pela análise lá fora, e paga e perde as 2 garrafas para fazer análise no Brasil. Então, em vez de 36, você já tem 34. Eles podiam aceitar a análise de lá, né? Fazer uma vez só. Isso é lógico, né? É o mesmo problema que a gente tem com vinhos orgânicos e biodinâmicos, que o governo brasileiro só aceita que o vinho tenha no rótulo a palavra orgânico ou biodinâmico se aquilo for atestado por uma empresa brasileira de que aquilo é efetivamente orgânico ou biodinâmico. Não serve a certificação de empresa europeia ou americana, ou o que seja. Não é? Então, isso vai criando uma dificuldade no mercado. Ou então você traz, como eu trago, e coloca uma tarjeta por cima do escrito orgânico ou biodinâmico, que é ridículo. Né? É ridículo. Você acha que em relação ao início, quando começou a Premium e hoje, o mercado assim, de restaurantes, os seus compradores evoluíram em termos técnicos, em termos de qualidade ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Hoje você tem aí, isso começou com as ABSs, né? E hoje tem outras entidades que fazem treinamento de pessoas, capacitação, que isso mudou completamente. Antigamente você não tinha sommelier, você tinha um garçom um pouco mais experiente, que era quem fazia o serviço do vinho, mas você não tinha taça adequada, o garçom não sabia indicar o vinho, e as pessoas tendem às vezes, deixar de tomar o vinho adequado. Hoje, antes de vir para cá, eu estava num restaurante que só tem peixe, o pessoal estava tomando vinho tinto. Né? Então, se tem uma pessoa que orienta, olha, vamos experimentar, tem que experimentar. O brasileiro toma muito vinho tinto. Isso é uma coisa que a gente notou nos últimos anos. A Premium, como nós começamos com o vinho da Nova Zelândia, nós sempre tivemos um percentual relativamente alto de vinhos brancos no nosso portfólio e nas nossas vendas. Mas a gente tem notado nos últimos anos, a geração mais jovem toma muito mais vinho branco. Tá? A geração do meu filho toma muito mais vinho branco, até pelo tipo de comida que eles estão comendo. Estão comendo uma comida mais saudável, tem mais frutos do mar, tem mais peixe, tem... Então, o consumo de vinho branco e rosé cresceu muito. Mas repetindo a minha pergunta aí, para o caso do consumidor, você acha que também a média do consumidor evoluiu também em conhecimento de vinho ou não? Não, evoluiu. Sem dúvida evoluiu. Sem dúvida.
Você acha que a difusão em si do conceito do vinho está muito maior hoje do que sem dúvida. Eu só lamento que hoje um dos meios de aprendizado que existiu no passado, hoje praticamente tenha desaparecido, que são as revistas do setor, que sobraram poucas, né? E que eu acho que essas revistas contribuíram muito, e que eu acho que nesse ponto houve uma falha dos importadores. Eu sempre disse isso, que apesar de ser uma empresa pequena, eu sempre investi em anúncio nas revistas, porque se a gente não mantiver vivas as revistas que divulgam o nosso produto, elas vão morrer. E foi o que aconteceu com a maioria delas. Né? E o principal mercado é Minas para vocês? Não. Minas já foi o nosso principal mercado, por várias razões. Quer dizer, nosso crescimento em São Paulo, interior de São Paulo, nos estados do agronegócio, nos levaram a... Minas já foi 60% do nosso negócio, hoje é 25%. Né? E Minas hoje tem os impostos mais altos do Brasil. Então isso dificulta muito, o contrabando em Minas está muito forte. Enquanto o governo de Minas não entender que cobrar o nível de impostos que eles cobram inviabiliza o negócio honesto, não adianta. Então o mercado de Minas, o mercado oficial caiu muito. Eu não tenho como avaliar o mercado do contrabando, mas a gente vê isso. Você chega nos grandes condomínios, lá tem aviso até na porta do elevador com a tabelinha de preço do contrabandista que ele cobra. É verdade. E como você acha que vai evoluir esse mercado, assim, no futuro? Olha, primeira coisa que essa reforma tributária, ninguém sabe o que vai sair daí, não é? Na realidade tem muita conversa, mas pouco número. Então a gente ainda não sabe o efetivo reflexo da reforma tributária no preço do vinho. Isso vai ser essencial para que o vinho tenha um futuro. Mas o consumidor que entrou no vinho não sai, né? Olha, depende do preço. Ele vai chegando numa hora que ele não aguenta, né? E o cara que acostumou a tomar um vinho bom, descer de nível é duro. Não é fácil. E Orlando, para encerrar aí nossa entrevista, diz uma coisa, o que você não fez até hoje na Primo e gostaria de fazer? Olha, eu gostaria de fazer um trabalho mais forte no Rio de Janeiro, que eu nunca consegui. É um mercado muito difícil, né? Eu gostaria de fazer um trabalho mais forte no Nordeste também. Aí entram vários fatores, né? Você tem um problema. Gente, o Brasil é grande demais. Você transportar uma caixa de vinho de São Paulo ou Belo Horizonte para Recife é uma operação. Eu tenho um cliente em Fernando de Noronha, vocês não imaginam o que é a operação para colocar um vinho lá, né? Então, basicamente está nisso. O resto, eu acho que eu sou feliz com o que a gente fez em termos de seleção de portfólio. Sou feliz com a maneira que a gente trabalha. Quer dizer, a Premium hoje é uma empresa. Foi a primeira empresa no Brasil, ou das primeiras, que aderiu a programas de reciclagem de resíduos. Hoje é obrigatório, apesar que tem gente que não faz ainda, né? A Premium é, até onde eu sei, a única empresa certificada como OEA pela Receita. Isso quer dizer que a Premium a Receita reconhece que a Premium é uma empresa que cumpre com todas as suas obrigações fiscais e legais, não é? A Premium tem uma sede numa casa tombada pelo patrimônio histórico que nós restauramos. Linda casa. A Premium, hoje mesmo eu estava pagando aqui para o pessoal, eu cheguei de Belo Horizonte, estava pagando para o pessoal mais um salário referente ao resultado do segundo semestre do ano passado. Os nossos funcionários recebem 15 salários.
né, por ano. E agora nós estamos testando uma coisa nova que eu aprendi na França. Nós estamos tentando implementar um dia a mais de folga por mês para cada funcionário. Então, o que não foi implementado ainda foi porque eles não se organizaram. Cada área tem que se organizar para que cada funcionário escolha um dia no mês para não trabalhar. Viajar, cuidar da saúde, fazer nada, ver filme, né? Então, cada área nossa tem essa prerrogativa de negociar com os integrantes da área para que cada um deles tenha um dia a mais por mês de folga. Então, eu acho que eu fico feliz. Nós geramos 80% mais ou menos da energia que nós consumimos, e nós consumimos muito porque trabalhamos com temperatura controlada. Nós temos 3 depósitos com temperatura controlada, um em São Paulo e 2 em Belo Horizonte, não é? Mas nós geramos 80% dessa energia. Então eu acho que eu fico feliz porque eu acho que a gente está cumprindo com o nosso dever com a sociedade. Maravilha. Então encerramos mais um Entre Câmeras. Obrigado, Orlando. Obrigado a vocês pela visita, né? Nós podíamos ter aberto um vinzinho, né? Vamos abrir agora. Vamos.